Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 34 e 35, e também nós vamos pular 2 versículos e vamos ler o versículo 38. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, esse versículo, ele é poderoso. Esse trecho que nós acabamos de ler é poderoso, porque nos revela a grandeza do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo por ordem do Pai. O Pai envia o seu Filho ao mundo. O Senhor Jesus Cristo, ele sofre por nós. Ele vai ao vitupério, à vergonha, é humilhado, é crucificado, é esbofeteado, é açoitado, chicoteado. As pessoas o viam e maniavam a cabeça. Muitos tinham um grande preconceito contra Cristo, e muitos até daqueles que se diziam servir a Deus. Mas Cristo não olha isso. Ele cumpre a sua missão. Ele não olha o que os outros pensavam dele. Ele olhava aquilo que o Pai tinha confiado a ele a fazer. É isso que ele olha. Ele cumpre a sua missão. Ele morre na cruz do Calvário. O Pai o ressuscita no terceiro dia e o eleva à glória, o eleva à majestade. Ele se assenta à direita de Deus e ele passa a reinar. Só que o interessante é que Cristo, depois de sofrer tanto por nós e cumprir a sua missão, ele não mostra o seu amor unicamente na cruz do Calvário. Um grande ato de amor do qual nós nunca poderíamos pagar. Mas o amor de Cristo continua. A Bíblia diz, glórias a Deus, que Cristo, ele intercede por nós, que ele está à direita do Pai e intercede por nós. E a palavra interceder significa pedir favor. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós e ele ainda pede ao Pai favor por nós. Pai, tenha misericórdia deles, eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus Cristo, ele intercede por nós. E esta é a resposta para a pergunta que pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo faz no versículo 35. Olha o que ele pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele cita algumas fraquezas, possíveis fraquezas do ser humano, como por exemplo os tempos de tribulação, ou a angústia, ou a nudez, ou a fome, ou as perseguições. Ele cita, ou o perigo, ou a espada. Ele cita algumas fraquezas, algumas coisas que eventualmente levariam o homem à fraqueza, a se afastar de Deus, a deixar a fé no Senhor Deus. Ele faz essa pergunta. E no versículo 38, ele com convicção, ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que nada pode nos separar do amor de Deus. É pela minha força? É pelo fato de eu querer não me separar de Deus? É por aquilo que eu faço? Não. É por aquilo que Cristo faz. É por isso que nada pode nos separar do amor de Deus, porque Cristo, Ele intercede por nós, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que nada pode nos separar do amor de Deus. E é por isso que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. É por isso que nós devemos constantemente, todos os dias, ouvir a voz do bom pastor, ser guiados, andar na direção do Espírito Santo. É por isso. Por que muitas pessoas, Ariel, então, se afastam do amor de Deus? Porque elas deixam de depender da misericórdia do Pai, deixam de ser humildes, deixam de reconhecer a sua dependência do Pai. Bem-aventurados os pobres de espírito. O Senhor Jesus diz em Mateus 5, e eu vou ler para ficar corretamente, para os irmãos entenderem. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Os pobres em espírito são aqueles que têm consciência da sua necessidade espiritual, da sua fome espiritual. São aqueles que têm fome de Deus, que têm fome das misericórdias do Pai. E é isso que nós devemos ter todos os dias da nossa vida. Fome de Deus, fome da palavra de Deus, fome de Cristo, fome de ser parecidos com Cristo, de buscar andar em retidão diante de Deus. Porque se nós estivermos em retidão diante de Deus, é isso que agrada a Ele, é isso que Ele deseja de nós. Embora o inimigo esteja constantemente nos tentando, o pecado tão de perto nos rodeia, mas isso não pode nos tocar se nós estivermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso não pode nos afastar do amor de Deus, porque Cristo intercede por nós. Cristo intercede pelos pequeninos, pelas suas ovelhas, e, portanto, nós não podemos negar a Cristo, porque Ele nos ama de tal maneira, e esse amor não acabou na cruz do Calvário. Ele continua, Ele não esqueceu de nós, porque Ele não é o homem. Porque o homem, muitas das vezes, quando recebe um poder, recebe um determinado cargo, ou uma determinada posição social, digamos assim, ele esquece dos outros em muitas das vezes. Mas Jesus não é o homem. Ele continua lembrando dos pequeninos e Ele intercede por nós ao Pai. E glórias ao Senhor Jesus por isso. Jesus Cristo seja com o nosso espírito.